Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um Café Executivo. É sempre bom ter você aqui, batendo um papo com a gente, conversando sobre carreira, negócios, mercado. E hoje nós vamos conversar numa parceria da Água Imperial, Água e Bebidas Imperial, Café Ilha e Hunter Executivos, recolocação profissional de executivos. Vamos bater um papo com Max Prejuízo. Meu amigo Max, que bom ter você aqui, seja bem-vindo. Prazer é todo meu, Sérgio. Eu que acompanho você no Instagram e gosto muito das suas palestras. Você é uma referência positiva do movimento estudantil. Conheço você desde 1990. Ainda tem uma cena que me lembra bem. Uma piada ali na Praça da Bandeira. Você com uma bandeirona imensa, né, defendendo as causas sociais. Mas essa luta nossa é de muito tempo, né, Max? Então, a gente se conheceu nos movimentos Passa rápido o estudantis. tempo, né? Passa rápido, né? Rápido demais. Naquela época eu tinha quase a mesma idade que o meu filho Você tem tinha um irmão, hoje. né? Que eu Também. também participava, né? Naquela época ele participava, hoje não participa mais não, né? Mas assim, foi muito gratificante ter conhecido alguém como você, porque você era um cara aguerrido, você ainda está nas lutas sociais, você já foi vereador. Me conta um pouco da sua história. Me conta o Max. Primeiro eu quero saber quem é o Max. Me fala um pouco de você, de onde você veio, me conta a sua história. Veja, eu sou neto de careca, né? Max é neto de careca. Claro, meu pai Francisco Prejuízo, minha mãe Edith Explica Maria. pra gente quem é careca, pra gente entender. Careca foi a grande referência política que eu tive na minha vida. Meu avô, careca, conhecido como careca da banca de vista do parque, ele tem uma história belíssima, né, de resistência contra a ditadura militar. E eu terminei morando com ele. Até o falecimento dele, eu morava com ele, então fui educado por ele. Ele tinha meus 14 anos, ele chegava com uma revista de quadrinhos. Eu tava jogando bola na rua, ele me chamava: Carlos, venha ler Max. E meu nome, Carlos Max, eu acho que ele deve ter colocado em homenagem a Karl Marx. E com 14 anos já estava lendo ali, de forma tímida. Foi quando eu tive um déficit de atenção. Eu tenho déficit de atenção, TDAH, né? E naquela época não tinha diagnóstico sobre isso. Eu reprovei a quarta série. Uma, purificação. Duas, aí depois fui pro Jackson. Reprovei a quarta, quinta série. E reprovei a quinta de novo. Resumindo, eu perdi 4 anos de estudo entre a quarta e a quinta série. Naquela época não tinha déficit de atenção, as pessoas não sabiam. E eu terminei estudando no Valadão. Eu saí do Purificação, ali na rua São Cristóvão, fui pro Jackson e desistiram de mim. Eu falei: você vai desistir. Vamos botar Max agora no Valadão à noite. Ele vai ser office boy do DR. Eu terminei sendo office boy do DR. E o primeiro contato que eu tive com a política de forma inconsciente foi uma greve que teve no DR. Eu era mensageiro, não tinha nada a ver com a greve. A greve sobre a questão salarial. E fecharam os portões. Ninguém entrava, ninguém saía. Aquilo ali me deixou indignado. Como é que ninguém entra, ninguém sai? Aí eu achei de chegar até o portão para tirar satisfação com o vigia que fechou o portão. Isso tá errado, as pessoas têm direito de vir. Aí o vigia achou me dar um empurrão. Quando ele me deu um empurrão, eu fiquei tão nervoso, eu pulei o portão e fui buscar meu avô. Essa semana falei recentemente com o Dr. Hoover. Meu avô, eu lembro como hoje. Peguei o DR era um ônibus. Cheguei na banca, contei ao meu avô a história. Meu avô me pegou, foi lá no DR comigo, falou com o presidente do DR. Eu não tomei suspensão, porque estava no direito político meu. E assim começou a minha história, ligando aos movimentos sociais. Ali de forma muito espontânea, solidária. E uma certa vez, eu estou lá no Valadão à noite, chega Gibaldo. Gibaldo é uma figura histórica, Sim, Gibaldo. né, do movimento estudantil da USES. O neto de careca, pai, vai ter o congresso da UBS. Eu digo que vai ter o congresso da UBS. Eu não sabia nem o que era a UBS. Eu nem um brasileiro do estudante secundarista. Aí você vai ser o delegado, você vai ser do Grêmio. E aquilo me deixou entusiasmado. Rapaz, eu viajei. Foram 3 ônibus. Cada um tinha um nome. A gente pode nem citar mais esse nome. Mas cada um tinha um nome. Eu fui no ônibus do PCB. E quando cheguei lá no congresso da UBS, eu me encantei pelo PT. Fui pro PCB e me encantei pelo PT. Aquelas estrelas bonitas, aquelas coisas, né?
E aí eu volto no congresso da UFRGS, teve aquela greve, né? Teve aquele governo Sarney, todo mundo passou fome ali porque teve quebra de ônibus, eles quebraram no caminho, teve gente passando mal, uma história longa. Mas eu volto sendo o presidente do Grêmio Estudantil do Colégio General Valadares. E aí eu soube, por minha mãe, que a Anunciação, que era o diretor da época, quando o meu avô chegava, quando ela chegava lá no quartel para levar comida para o meu avô, ele mandava retorno que aqui não é feira. Sérgio, quando eu soube disso, ou eu ele. Eu já tinha 11 anos que era diretor do colégio. Naquela época estava tendo as aberturas dos grêmios estudantis e foi naquela ocasião que eu tive a oportunidade de ter uma reunião política com o governador Valadares. Naquela ocasião era governador, e o governador Valadares na época disse assim: ô Gibaldo, me diga agora 2 posses de grêmio estudantil que eu vou prestigiar essa posse desses grêmios. Foi a minha, às 17 horas, e às 21 horas, a de Anderson, que era presidente do Grêmio do Médici. Eu terminei sabendo que ia ter essa posse, mas não comentei nada na direção da escola. Fiquei calado. Porque eu não queria pegar uma surpresa. Eles não apostavam em Grêmio Estudantil, que o diretor era do Exército. E quando estou lá na minha posse, com o governador chegava cheio de estrutura naquela época, né? Uhum. E chega o diretor da escola cansado, sem saber o que era, que ligaram para a escola técnica, manda ele vir urgente, o governador estava na escola. Eu terminei pedindo que fizesse mudança de direção da escola, aconteceu, com 3 meses ele saiu. Eu fui presidente do Grêmio do Valadão de 87 a 90. E aí eu aprendi uma coisa: rapaz, eu preciso aprender a estudar. Porque eu sou presidente do Grêmio e não fica bem reprovar de ano. Eu sei que eu terminei passando todos os anos, da sexta até o Costa Silva, no segundo, terceiro ano, nunca reprovei de ano. E assim segui minha vida. Aprendi do meu jeito, né? Você tem que aprender do seu jeito. Aí fui presidente do Grêmio Estudantil do Costa Valadão durante 2 anos. E depois o desafio, onde a gente se destacou muito, foi no Grêmio do Costa Silva, quando a gente mobilizava as passeatas com 10, 15 mil alunos. Né? As passeatas saíam, mas saíam antes do Fora Colo. Primeiro, nossa primeira luta, a primeira vitória do Grêmio foi ideia nossa, eu como coordenador, presidente do Grêmio, com o texto da passagem para os estudantes. Naquela época, nós conseguimos um terço, por exemplo, ao invés de pagar meia, pagava um terço para a escola pública, né? A passagem seria R$1, seria 33 centavos, se não 50 centavos. E aí consegui um terço, consegui aumentar o número de passes escolares. Enfim, depois os empresários entraram na justiça, mas não estava mais no Grêmio, e aí eles conseguiram derrubar esse um terço. Mas meu envolvimento estudantil, a minha escola também foi o Costa Silva. Nesse mesmo período, eu entrei no PT, com Diomedes, com o pessoal da velha guarda, né, movimentos populares, e terminei chegando a ser presidente do Grêmio, ou presidente do PT em 2000, quando Dera foi prefeito de Aracaju. Então, comecei no Grêmio e, paralelo ao PT. A minha vida política começou aí. Bom, Max, você tem uma história extremamente interessante, né? História de vida. Uma coisa que eu sempre tive curiosidade, eu conheci seu tio, Gilson, né? Gilson Prejuízo. Quando eu estudei na escola agrotécnica. E uma coisa, eu ficava muito intrigado. Por que alguém coloca um sobrenome alguém de Prejuízo? Foi quando depois que eu estudei na escola técnica em 1985, e quando em 86 eu conheci, depois em 89, 90 a gente se conheceu, eu conheço o Max Prejuízo, né? Eu estudei na escola agrícola em 86. 87, 88, em 89, nos movimentos estudantis, eu já entrando ali A campanha do Lula, na campanha do Lula presidente e era tudo. coordenador de juventude. Sim, eu conheço o Max Prejuízo e vi que Prejuízo era uma família. Né? Família, eu antigamente ficava sem saber se era o Gilson Prejuízo era um apelido ou uma coisa assim. Porque eu me interessei muito. Então, um belo dia eu estava lendo no Instagram e vi você explicando sobre isso. Explica um pouco da família Prejuízo. Por que o seu sobrenome é Prejuízo? Olha, os negros da Sergipe,
uma história bem legal, bem interessante. Ele não ficou somente Laranjeiras, né? Como as pessoas pensam, que saíram somente Laranjeiras, quilombos, enfim. Aquela região de Itabaiana, existia muitos quilombos ali, por toda aquela região, porque Itabaiana não era só Itabaiana, era Frei Paulo, toda aquela região. Então eu soube, através de pessoas mais antigas, que têm uma certa idade, e o negro vem daquela região, né? O meu avô, minha família vem da região de Itabaiana. E o que é que acontecia? Sobrenome, vamos lá. Você conhece, quantas pessoas você conhece que tem o sobrenome Santos? Muitos. Milhares, milhares, milhares. No Brasil todo são milhares. Uhum. Porque as pessoas não tinham sobrenome. Quem escolhia o sobrenome era o tabelião mesmo, ou alguém. José. Quantos José dos Santos você já viu na vida? Milhares. Quantos Santos já viu na vida? Milhares. Porque as pessoas não tinham sobrenome. E naquela ocasião, no século XIX, alguém resolveu, né? Não sei qual motivo. Realmente eu acho que pode ter sido algo ligado a preconceito, algo ligado. Mas minha família veio de escravo. Nós somos do século XIX e colocaram o prejuízo como sobrenome. Então, meu bisavô, é a primeira pessoa que a gente conhece através de lá para cá, quando começam os sobrenomes, chamava Francisco Prejuízo. Meu bisavô não, meu tataravô. O avô do meu pai era Francisco Prejuízo. O meu avô, Antônio Prejuízo. Meu pai, Francisco, acho que deve ter sido homenagem ao pai, Ao avô dele. ao avô dele. Eu, Max, e assim, Carlos, meus filhos, Caio. E o que é que acontece, Sérgio? Ter um sobrenome desse, às vezes, é muito difícil na sociedade que nós temos. Sim. Porque primeiro você já entra, às vezes, para prejuízo, e você te leva na brincadeira. E eu nunca levei sobrenome na brincadeira. Em nenhum momento da minha vida. Nem no Costa Silva, quando as pessoas me chamavam de prejuízo, mas de forma intensa. Mas depois diminuiu em outros lugares. Mas eu nunca levei porque eu respeito a história do povo brasileiro, principalmente do negro. Porque eu represento a história, esse sobrenome representa a história do negro brasileiro. Mas se eu não me engano, eu vi você me contando nessa história que o nome prejuízo, o sobrenome prejuízo colocado na sua família foi proposital, é como se fosse uma punição ou uma tentativa de humilhação. Exatamente, porque quando você tenta diminuir o outro, você encontra diversas formas, né? Naquela ocasião, encontraram o sobrenome. Porque, por exemplo, eu sigo os Instagrams do pessoal da Moçambique, por exemplo, de castigo. Você quer ir lá, castigo. Então, nós negros, mundialmente, o preconceito. Vocês carregam os sobrenomes que foram dados por brancos Exatamente. como forma de castigo, punição ou Punição, humilhação. humilhação. E são sobrenomes que não têm sentido, né? Aí você pega, por exemplo, qual o motivo de alguém colocar um sobrenome como Porque ninguém se chamaria prejuízo E agora, assim, de agora a forma... gente mantém, eu particularmente procurei manter, é a origem mesmo. Não tem por que negar a origem. Não, porque E assim, eu a acho gente... engraçado que de vez em quando eles chamam de Max, né? E de vez em quando eu tenho que falar ali com prejuízo. Mas na minha cabeça eu não ligo mais o nome prejuízo ao fato de ser algo prejudicial. Né? Eu falo prejuízo como se fosse um sobrenome qualquer, como falo Araújo, como eu falo dos Santos, como eu falo. Como a gente sempre, né, procura manter a linha da seriedade. Já fui candidato desde quando eu era jovem e nunca coloquei voto em prejuízo para ter lucro. Já fiz isso. Já permiti que tirar brincadeira com esse sobrenome. Sempre levei a sério, sempre expliquei às pessoas que é normal. Essa pergunta sua, eu já respondi milhares de vezes, que é normal que as pessoas perguntem o porquê do prejuízo, porque as pessoas acham estranho. E assim, ele cresce muito a questão da humilhação, a questão da disputa, quando existe uma disputa entre o branco, né, e o negro, então muitas das vezes existe um preconceito naquele momento que está tendo a disputa. Não, mas você pega um exemplo de Vinícius Júnior, por exemplo. O que é que Vinícius Júnior ele incomoda? Porque ele é destaque mais do que os outros pretos. Entendeu? Então, quando você tem um negro que tem um pouco de destaque, a sociedade ela bate mais forte. Claro. Isso acontece muito. Eu sei, mas quando eu perguntei, foi justamente para que as pessoas se esclareçam
E eu achei, quando eu li aquela sua explicação, eu achei fantástica. Eu disse, eu não tinha a mínima noção, eu não sabia dessa parte da história do Brasil. Tem uma rua em Aracaju que eu coloquei, que se chama Francisco Prejuízo. Ali entre a Canal 5 e a Canal 4, Avenida 5 e Avenida 4, ali na lateral da farmácia Edson. Tem ali, passa pela creche agora, Uhum. passa pelo colégio, na lateral mesmo. Fiz questão de colocar porque a gente precisa resgatar também esses nomes diferenciados. E a sociedade precisa saber o porquê desse Precisa sobrenome. saber disso, inclusive para respeitar a história e saber que tem gente que fala assim, não, não tem que ter cota, não tem que ter igualdade, os negros, não tem que ter igualdade, não tem que ter cota, não tem que ter reparação. Veja, da mesma forma que a sua família é prejuízo, da mesma forma que a outra família é castigo, da mesma forma que outra família receberam sobrenomes e vão carregar pela posteridade, Pela humanidade né? toda, né? Né? Por toda a posteridade. E vai se multiplicar, porque Vai. né, sua família cada vez aumenta mais. E aí, o que vai acontecer? Mas vocês estão carregando parte da história. E essa história precisa ser recontada. Que não é só você dizer assim, eu sou prejuízo porque alguém achou e é legal e eu gosto desse sobrenome. Não, eu acho muito interessante você carregar essa história de maneira digna, dizer não, nós vamos manter, não vamos tirar esse prejuízo da família e vamos contar essa história para o Brasil. Eu acho isso muito interessante. Verdade. E eu fico feliz porque esse espaço que você tem, né, chega a milhares de pessoas. É um espaço que a gente está tendo a oportunidade de contar e buscar e passar a informação, o porquê desse prejuízo, né? É uma luta também frequente e permanente, que passa de geração para geração. Meus filhos têm o sobrenome prejuízo e certamente eles vão ter que explicar muito o que eu explico diariamente. Max, mas veja, é muito interessante essa sua história e você me contou algo aqui no bate-papo que eu não sabia, que você tem ou teve TDAH, né? E na época não era diagnosticado, mas de repente você decidiu que precisava mudar, né? Não ficava bem para um presidente de Grêmio perder ano. E aí você embalou, você agora é psicólogo, você chegou a ser vereador. Conta essa história, como foi que você, quando você embalou em estudar, você conseguiu vencer essa barreira. É, na verdade é super foco, né? A gente termina tendo super foco, porque existe, da forma que existe uma dificuldade, existe também potencialidade, Uhum. né? Quem tem TDAH sabe que tem potencial que às vezes a gente não imagina de onde vem tanta força. E eu precisava ter super foco, eu sempre fiz. Então, por exemplo, eu fui um bom presidente de Grêmio estudantil. Eu trabalhava, eu praticamente levava muito a sério, meu avô me dava estrutura para que eu fizesse aquilo bem feito. Eu chegava no Coiciba de manhã, tarde e noite. Eu representava bem os estudantes, eu criava possibilidade, eu criava estratégia. A gente acolhia os estudantes na área de lazer, na área do esporte, na área da reivindicação. Enfim, então eu aprendi muito ali naquela ocasião. Fui bom, um bom coordenador de juventude. Fui bom presidente do PT municipal. Uma vez eu encontrei um amigo Rubinho que é assessor de Márcio. Ele, Max, eu só vi ideia chateado duas vezes. Uma quando você convocou ele. Parei para o plenário da PT lá nos sindicatos bancários. Eu era presidente, porque Conceição terminou assumindo a Fundate, eu era o vice, terminei assumindo a presidência. E foi o que eu fiz, Sérgio. Eu convoquei todo o secretariado dele, toda semana ia um. E aí eu terminei, por fim, chamando ele, que era o prefeito na época. Uhum. E ele, naquela ocasião, sem contato com a militância, né, a militância chateada com ele, e ele ficou super chateado comigo porque eu coloquei ele de frente a frente com a militância pôde falar para ele o que ele não queria ouvir naquela ocasião. Eu não sou um admirador de carteirinha de Marcelo Della. Marcelo Della tinha uma oratória fantástica. Ele conseguia arrebanhar multidões. A gente ouvia os discursos de Marcelo Della e começava a chorar. Mas ele era dono de uma vaidade, assim. Ele tinha uma dificuldade de ouvir crítica Era, então, enorme. exatamente foi isso que eu fiz. Eu coloquei ele na frente de dezenas de críticas da militância. Então, aquilo marcou muito o PT naquela ocasião. E assim, então eu quis, porque eu lembrei disso, porque eu sempre teve super foco em fazer o que for de melhor naquilo que a gente se propõe a fazer. Uhum. E
Depois eu tive a oportunidade de ser presidente do Sindicato dos Jornaleiros do Estado de Sergipe. Uhum. Numa época em que a prefeitura queria tirar as bancas da calçada, eu disse, não, não pode tirar, que banca é um ponto cultural, e nós Sim, conseguimos sim. permanecer com as bancas na calçada. Consegui ter uma casa cultural, Careca e Camaradas, no Augusto Franco, em que possibilitou milhares de pessoas terem acesso a gibis gratuitamente naquela Mas ocasião. nessa sua história de vida, por que você decidiu ser psicólogo? Na verdade, é vocação, né? Eu pergunto, Max, se você hoje tivesse a oportunidade de escolher uma profissão, qual que você escolheria de novo? Psicologia. Saindo daqui agora, eu vou fazer um atendimento, terapia de casal. Tem um casal me aguardando dentro de fazer. Uhum. Então, quando você faz por vocação, por acreditar, primeiro que eu trabalho muito o potencial das pessoas. Eu sou o tipo de gosto de fazer intervenções positivas, propositivas e gerar possibilidade, porque a vida ela é feita de possibilidades, Sérgio. Você fez esse café aqui, você tem um café executivo, não saiu de uma hora para outra. Você teve que pensar numa noite, teve que amadurecer a ideia, teve que sonhar, Muito. né? Então, Isso eu sempre digo que eu sou grato ao meu amigo Antunes, que ele lá ele é da Impulse Arte, o estúdio, e é um cara empreendedor demais. E um dia no almoço ele falou: Sérgio, eu tenho o equipamento, o que é que você acha? Eu disse, pô, ele tirou. Era uma coisa que estava dentro de mim há anos, esse podcast, esse bate-papo com as pessoas. E de conversar sobre carreira, negócio, sobre mercado, sobre ajudar as pessoas, informar as pessoas. E ele me ajudou a tirar. Isso realmente leva muito tempo. e aí, eu sempre trabalhei nos meus clientes, eu chamo de cliente, possibilidades. Isso é um grande diferencial. Eu acho que as pessoas, mesmo no momento de dificuldade, todos nós seres humanos, nós passamos por um momento de extrema dificuldade. Então, nesse momento, o equilíbrio é um ponto-chave. Como superar? Quais são as opções que eu tenho? Quais são as possibilidades que eu tenho? Claro, eles poderão dar certo ou não, mas eu vou arriscar, eu vou buscar. E dar certo é consequência. Então, o que você fez foi consequência do resultado. Primeiro, você tem prestígio, né? Aqui em Sergipe, todo mundo conhece você. Então, você tem um professor que todo mundo admira pelas suas palestras. Então, você tem um potencial, né, muito bom. Então, termina a gente colocando isso para as pessoas. Então, o nosso trabalho na psicologia, por vocação que eu faço. Inclusive, fui autor da lei dos psicólogos nas escolas, né? Quando eu fui vereador de Aracaju, naquela época não tinha essa discussão, não. Agora o Congresso aprovou, né, a lei dos psicólogos nas escolas, mas naquela época não tinha essa discussão. Eu coloquei psicólogo e assistentes sociais nas escolas públicas. E virou lei, uma lei importante assinada pelo prefeito João Alves Filho, porque, porque eu defendo o psicólogo na escola. E até acho que ainda o Estado não compreendeu essa importância. Sérgio, me diga uma coisa. Uma criança com déficit de atenção, às vezes o pai não sabe. E aí o pai não sabe, a escola não sabe, e aí o aluno perde o interesse de ir para a escola, aí vem a evasão escolar, aí Mas não vem. é só o caso do TDAH. É o caso do violência familiar, violência doméstica. Precisa que muitas vezes precisa que um psicólogo acompanhe. É o caso de bullying que Sim, precisa, sim. né? É o caso de alguma deficiência que deficiência física mesmo que o aluno tenha e esteja se sentindo inferiorizado, o psicólogo precisa acompanhar. Então existe uma série de Agora, o traumas que. Estado ainda não percebeu. Mas que ele fez agora, o Estado fez agora uma ação que eu achei positiva. Tem que começar por aí. Você não pode também imaginar que eles vão logo abrir todas as possibilidades. Não. Uhum. Eles colocaram agora no núcleo, mas parece que é 30, não sei, 60. Na minha leitura, nós temos que ter de 2 a 5 psicólogos, a depender do número de alunos. Por que a escola particular tem? Por que a escola pública não deixa de ter? Aí fica digamos, inclusive o Congresso Nacional aprovou que o Fundeb pode pagar os psicólogos também, os assistentes sociais. E aí precisa ter visão, precisa ter entendimento da necessidade. Cabe ao executivo. A lei já está aprovada, por exemplo, no caso da Aracaju, mas cabe ao executivo elaborar, Proporcionar proporcionar. porque todas as condições para que os alunos Me diga uma tenham, coisa, educação física é importante? sim, Por claro, que educação física é importante? porque desenvolve o corpo e a mente. Pronto.
E por que a psicologia não é importante a ponto que as escolas tenham 3 a 5 Não, profissionais? é muito Não, não é isso que a gente importante. precisa perguntar Uhum. aos gestores, né? Todos os prefeitos, todos os governadores. Então é isso que precisa entender. Imagina essas crianças depois da pandemia, depois que passaram por todas as dificuldades. Claro que a gente precisa de É psicólogo. preciso Acho, acompanhamento assim, motivacional, sim, né? Colocar as questões da sua possibilidade, da da autoestima. autoestima para eles entenderem É, que eles são importantes, que apesar de todas as dificuldades que eles passam em casa, eles podem sim vencer. e você lembrando da psicologia, agora eu lembrei que eu também já passei para a Secretaria de Esporte e Lazer do Estado de Sergipe, na gestão de Marcelo Deda, Uhum, mas não indicação do PT. Na época foi indicação do PSB. sim, O Maurício Pimentel era o secretário e eu terminei sendo diretor de inclusão social. E foi uma história bem legal. uhum. Eu quero, se você permite contar essa Claro, por história, favor. é, eu, as coisas do destino, né? Indicaram o Maurício, que era secretário de esporte. Quem indicou foi Armando Batalha. Uhum, E eu vinculado a Vanderlei. E aí que aconteceu? Por sorte minha, o cargo, o salário era bem baixinho. E mandaram a Vanderlei disse, olha, Max, vá para a Secretaria de Esporte e eu vou. Aí tinha uma reunião com o Maurício Pimentel, que era o secretário. Aí, Maurício, chega, pá. Max, eu quero que você tome conta dos parques cajueiros, porque meu sonho, enfim. Maurício, não é assim que funciona. Eu não vejo o esporte desse jeito. Como assim? Não, rapaz. 5 minutos. Tinha 5 minutos. O esporte é um instrumento de inclusão social. As pessoas precisam estar incluídas no esporte. Eu penso em escola de esporte, eu penso, resumindo a história, eu saio de uma reunião, diretor de inclusão social, e não tinha o cargo, e me coloca como diretor, e me deu uma secretária, um carro e um motorista. Foi o departamento com mais visibilidade que teve o Secretaria de Esporte e Lazer. Nós criamos umas escolas de esportes nos bairros. uhum. Tá lá no Santa Maria, depois veio o Santos Dumont, depois veio o bairro Industrial. É, o interior, eu tive a ideia de dizer, olha, prefeitos, vocês entram com os profissionais, a gente entra com o material. Aí criamos escola de esporte em Carira, criamos escola de esporte em Carmópolis. Enfim, então nós fizemos uma gestão de inclusão através do esporte. E tem uma certa vez em Carira que o promotor disse assim, ô Max, é, então é preciso que, para participar desses esportes, o aluno apresente a nota, apresente a frequência. Aí eu disse, não, doutor, não. Ele tomou um susto. Eu quero quem está fora da escola. A escola de esporte é para pegar exatamente quem está fora, para Para atrair. atrair. Aí eu coloquei os Excelente psicólogos ideia. e os assistentes sociais nas escolas de esporte. Eu não fico doido. Gente, o Max está ficando doido. Como é que escola de esporte tem a ver com psicólogo? Aí temos o projeto Buscando o Sonho. E os psicólogos, aí eu fiz parceria com a Pio Décimo. Os estudantes de psicologia desenvolviam um projeto para acolher as crianças, os adolescentes das escolinhas de esporte. E a gente trabalhava lá buscando o sonho. E tem um cara chamado Piazza, o zagueiro da seleção brasileira, Sim. esteve aqui na associação, deu uma palestra para essas crianças. Então, assim, essa ideia de buscar o que nunca aconteceu sempre foi uma marca da minha vida, né? Assim, a gente sempre buscou coisas e possibilidades novas, porque às vezes você precisa disso. Então, a viver é viver em forma intensa. E assim, desde quando eu comecei no movimento lá estudantil até hoje, eu nunca parei de fazer militância social. Foi no Sindicato de Jornaleiros, foi no Grêmio, foi no PT, foi na Casa Cultural Careca Camaradas. A Casa Cultural Careca Camaradas, no Augusto Franco, nós tivemos a oportunidade de garantir, começar a casa em homenagem ao meu avô e aos camaradas. Mas foi um processo de luto, né? Minha avó morreu em 2003, eu passei 6 dias sem sair de casa. Muito triste, porque eu era muito vinculado a ela, Uhum. como também a meu avô, né? E no sexto dia eu disse, pai, vou fundar uma casa cultural. Aí eu disse, como é que vai ser essa casa cultural? Minha mãe estava morando com a gente, lá na Divina Pastora, e tinha a casa do Augusto Franco e não estava sem utilidade. Vai ser na casa lá. Eu penso, tu tem que perguntar e responder. Vai ser lá no Augusto Franco, e eu vou começar com gibis. Aí eu procurei Bonfim, eu quero agradecer aqui publicamente a Bonfim, o Sinforme na época, e Adriano também, Bonfim. Só eu estou com essa ideia aqui. Eu preciso arrecadar gibis. Vamos criar um troféu para as escolas que mais arrecadaram em revista. Bora, Max. Rapaz, a gente fez um cartaz no Monteiro Lobato.
e começou a divulgar as escolas que estavam participando. Sabe quantos gibis nós arrecadamos? 6.000 gibis. Nossa Senhora. Porque quem ganhou foi o Purificação. Ficou em primeiro. Dinâmico ficou em segundo. Teve uma outra escola que eu não estou lembrando o nome, que ficou em terceiro. Não sei se depois foi a P10. Resumindo. E essas revistas serviram para... Essas revistas, eu vim para a Casa Cultural, fizemos a Gibiteca, e as crianças do Barroso, principalmente do Barroso, já estão todos hoje, já são mães, enfim, iam para a Casa Cultural, pegavam a revista, levava para casa, lia e devolvia. Virou uma gibiteca. Uma gibiteca. Aí viramos a Gibiteca Popular. Naquela ocasião também tive a ideia de fazer um curso de informática digital, né? Inclusão digital, através da informática. Conseguimos computadores, fizemos a inclusão digital. Milhares de pessoas passaram pela Casa Cultural. Tínhamos a oportunidade de curso pinturas, tecidos, bordados, miçangas, enfim. Temos também, porque na verdade, assim, essa questão da pintura e os crais hoje tem uma importância muito grande. Principalmente porque as pessoas terminam perdendo um filho, um marido. Então, aquelas senhoras ocupavam tempo. E hoje, lá no mercado do Augusto Franco, tem uma senhora, que é a esposa de seu Zequinha, não lembro bem o nome dela, que ela vende bordados, bem ali próximo à entrada da carne, do peixe. E, detalhe importante, ela aprendeu lá na Casa Cultural. E hoje ela... ter a aposentadoria dela, mas com 84 anos, ele sábado e domingo está vendendo suas toalhas bordadas que aprendeu na Casa Cultural. Max, sua história é fantástica e cada vez eu me admiro mais com sua militância, com a sua entrega, com a sua responsabilidade social, com o seu ideal de uma sociedade mais justa. Cara, a gente ficaria conversando aqui a noite Mas teve uma toda. coisa que me marcou muito no meu mandato, uma das coisas mais importantes que eu fiz na minha vida, de resultado mesmo. Tinha uma ocupação que a gente chamava de invasão. Não adianta dizer, mas não, agora é ocupação, não. Todo mundo chama, Augusto Franco chamava de invasão. Na época era invasão, né? Mas a gente sabe que invasão é um termo pejorativo, mas a gente chamava da mesma forma que chamavam de prejuízo. Mas todo mundo entendia como uma invasão, recantos manguezais. Realmente era uma área ambiental, e as pessoas não tinham onde morar e terminando ocuparam aquele espaço. 200 famílias. Aí eu comecei a pontuar ainda em 2012. Foi a primeira vez que eu sofri uma ameaça de morte. Foi que eu não sei porquê, bateu na minha ideia de convidar a delegada para conversar sobre a violência na ocupação, na invasão. Aí eu chamei na Casa Cultural e aí recebi um recado de uma senhora, dona Nenedina. Olha, Max, os traficantes disseram que não estão muito satisfeitos com você, não. E você tome cuidado. Pense. Eu disse, meu Deus do céu, eu tô sendo ameaçado porque eu nem conheço o cara. De repente, esse cara não tem nada a perder. E Por aí, que você tá botando a polícia dentro da invasão? não, porque eu queria discutir a questão da violência. O que você tá fazendo é ok, mas eles não entenderam. Eles não entenderam isso. Mas tudo bem. Mas eu comecei a pontuar a saída do pessoal para o auxílio moradia. E eu comecei a pontuar bem. João Alves tinha reunião com a bancada de vereadores, com o pessoal, e cada um tinha direito a 5 minutos. Doutor João. Oi, Max. E a ocupação lá? E a invasão? Como é que vai? Como é que pode? Meu filho, sabe de uma coisa? Bem assim, liga aí para a secretária Selma Mesquita agora. Ele mandou alguém ligar, a secretária dele ligou. E aí, dona Selma Mesquita chegou lá quase 9 horas da noite. A reunião foi até tarde. Ele, João gostava de trabalhar muito, né? Coisa importantíssima colocar isso. E aí, quando foi 9h30 da noite, ele disse, olha, bota esse povo todinho no auxílio moradia. Aí, quando ele garantiu, eu saí tão feliz, quase 10 horas da noite, que eu fui direto para a ocupação lá, no Recanto dos Manguezais. Para dar notícia, 10 horas da noite, você é ameaçado de morte. Não, mas eu fui ameaçado quando não era vereador. Mas quando eu já fui vereador, já estava conseguindo o auxílio moradia. Aí eu fui 10 horas da noite, fui direto para lá. Quando eu chegar, chama o pessoal, pai, rapidinho. Tinha mais de 100 pessoas. Olha, pessoal, vim informar vocês, estava muito feliz. E vai ter o auxílio moradia. Aí os traficantes, oxente. Aí aquele jeito deles, né? Mas vai ser bom para todo mundo, para vocês, para todo mundo vai ser bom. Porque, na verdade, tinha um número pequeno de pessoas que realmente utilizavam na questão das drogas, mas só que a grande maioria nem imaginava. Não faz parte. Não fazia parte. Então, assim. E aí a gente conseguiu
o auxílio moradia para 200 famílias. Isso representava quase 600, 700 pessoas que moravam em espaço pequeno. E para você ter uma ideia, isso é tão grave que Dona Nedina, que era líder, que era muito minha amiga, foi dar uma entrevista para a TV Atalaia, se emocionou porque perdeu um neto lá, por questão de bactéria, infartou e morreu João Alves em seguida. Você tem uma ideia da gravidade. E quando eu vou para o velório da Dona Nedina, que foi lá na ocupação, que eu vou ao banheiro, eu fiquei muito triste porque não tinha teto do banheiro. Você imagina a pessoa de madrugada ter vontade de ir ao banheiro. Ou qualquer hora. Se estiver chovendo, se estiver chovendo, sol. Exatamente. E aí não tinha o teto do banheiro. Meu Deus do céu. Então aquilo me deixou também ainda mais fortalecido na defesa do auxílio moradia, porque o primeiro passo era o auxílio, para depois a moradia definitiva. E nós conseguimos a moradia definitiva. E quando saiu a moradia no 17 de março, naquela região ali, depois do 17, hoje eles moram no residencial Vida Nova. Casa muito bonita, um apartamento bonito, organizado, decente e digno para as pessoas humanas que precisam sobreviver. E assim, e aquele marcou muito. Tanto marcou a lei dos psicólogos na escola, como também marcou, nós conseguimos passar algumas leis importantes. Exemplo, quem doar sangue 3 vezes ao ano tem isenção nas corridas. É bom que o governo municipal divulgue isso. Porque se o cara doar, tem isenção nas corridas, mas não vejo ninguém divulgando. É uma lei de minha autoria, inclusive. Eu fui o autor da lei do consórcio intermunicipal de habitação. Por quê? Porque você pega Aracaju, Sérgio, e pouco terreno. Mas você pega São Cristóvão, pega a Barra, pega São Cristóvão, Barra e Socorro, tem diversos. Poderia fazer um consórcio entre as prefeituras e dividir 50% daqui, 50% nosso, 50% da Aracaju. O que foi que aconteceu? Você vê as construtoras, aqui em São Cristóvão, por exemplo, ocupando aqueles morros todos, porque ali foi barato. Aqueles terrenos ali, naqueles morros ali, barato. E aí você vê falta de moradia, né? Então a luta pela moradia popular poderia começar através do consórcio intermunicipal de habitação. E, inclusive Ferrari, quando encontrou comigo no shopping, parabenizou, Ferrari é responsável pela política de habitação, parabenizou por essa iniciativa minha. Então outra lei também que eu achei que viabilizou muita coisa é o ecoponto, que eu também coloquei enquanto vereador. Foram diversas ações. No Augusto Franco, que era uma comunidade onde eu morava, nós conseguimos acompanhar as coberturas das canais, né? Conseguimos concluir o mercado do Augusto Franco. A cobertura das canais existia emenda, mas eu tive que ir em Brasília com Valadares Filho, que era opositor a João Alves, para liberar as emendas. E Valadares Filho foi comigo, mesmo sabendo que era em benefício da gestão municipal. O Diego Mota, que era Ministério do Turismo. Então a gente fez um mandato bastante interessante. Hoje a gente organiza o Galo do Augusto Franco, que é um bloco tradicional, com mais de 20 mil pessoas, uma dificuldade do tamanho do céu. Como é que você faz esse Galo da Augusto? Rapaz, Cara, eu acho isso aqui tão interessante. É muita luta, luta do tamanho do céu. É luta difícil demais, porque você não recebe recursos do governo municipal, nem do governo estadual. E como é que você consegue? Eu termino indo no comércio, um dá 200, dá 300, eu termino botando no meu bolso, né? Termino colocando meu mesmo. Qual é o investimento para fazer o Galo do Augusto Franco? Rapaz, ele gira em torno de 30, 40, 50 mil reais. Depende do. E você consegue arrecadar isso? Arrecado uma parte, outra parte eu termino colocando no meu bolso, né? A gente arrecada porque um comerciante dá 200, dá 300, dá 400. Você consegue pagar uma coisa aqui, outra ali. E assim, é muito difícil. A gente faz assim, num grau de dificuldade. Mas não existe um projeto cultural? Eu tô tentando ver lei Paulo, agora tá tendo a Lei Paulo Gustavo. Eu tô buscando essas informações. Inclusive, eu tenho marcar uma reunião com o Cara, eu vou te colocar em contato com o Antunes, que ele é um produtor cultural. E porque o Galo do Augusto Franco são 16 anos, né? Nossa, eu acho que o Galo do Augusto Franco é uma das tradições que já se criou em Aracaju. Todo mundo espera o Galo do Augusto Franco. E assim, um detalhe importante: ninguém paga nada. Pois é, então eu acho que a gente. 100%. Eu vou te colocar em contato com o Antunes, para vocês baterem um papo, para ver como é que pode. Buscar recurso, buscar edital, enfim. Eu acho importante para que você consiga... Eu realmente preciso desse apoio, porque eu termino no dia a dia, eu tenho uma vida muito luta, né? Não, claro. Então você não consegue, às vezes, você não consegue ter o tempo para dar atenção a compromisso meu, eu vou colocar você em contato com o Antunes. Eu tenho certeza que ele vai te dar uma luz, vocês vão chegar juntos. Eu tenho certeza que vocês juntos vão conseguir fazer uma estrutura do Galo do Augusto Franco
no patamar que ele merece. A gente começa a programação por volta das 16, 16, 17 horas, vai até as 23. As pessoas levam sua cerveja, não tem esse negócio de... Não, eu sou o admirador do Galo do Augusto Franco. Foi Anselmo Seixas que fez em 2009 aquele galo, 4 metros, né? Pega o frevo, tem a banda de frevo que sobe e desce, e tem também o Axé da Bahia, que digamos, a ligação entre o carnaval de rua e o de clube. A gente fazia muito disso, né? Ele faz aquela junção, né, do carnaval mais Olinda, mais Recife, mais Bahia. Eu acho que uma das manifestações populares em Sergipe que merecem atenção. Você observe que tem uma pessoa que faleceu um ano, logo depois do Galo, que a família veio falar assim, pô, Marcela estava tão feliz no Galo. Ela brincou aquele Galo como se fosse o último dela. Foi uma vizinha nossa, Dona Maria, que terminou brincando o frevo, né? O frevo é o que chama muita atenção das pessoas. Porque você não tem um bloco de rua assim com tanta vibração com o frevo como nós temos. Então as pessoas esperam, quando o Galo entra ali na avenida assim, abre um corredor. E um lado, esse corredor é espontâneo, né? E ele vem passando e vai levando essa multidão. Mas eu espero ter menos dificuldade esse ano. Não, conte comigo que eu puder intermediar, poder ajudar para fazer esse projeto rodar, tá bom? Max, eu queria conversar com você a noite toda. Você precisa voltar para a gente continuar. Você tem todo o mandato vereador. Eu quero saber como foi que você chegou para ser vereador, como foi que isso aconteceu, essa batalha. Você vai voltar aqui para contar mais essa outra metade da sua vida. E assim, um detalhe importante dessa questão da história do negro, né? Do preconceito. Sim. O quanto isso incomoda quando chega um negro na Câmara Municipal. Sim, verdade. Você acredita que saiu um boato generalizado no Augusto Franco que eu não morava lá? Observe que coisa absurda. Então, as pessoas insatisfeitas, as pessoas racistas insatisfeitas, começavam a criar boatos. Agora que é vereador, morava na 13. Desde que eu morava lá, meu filho estava numa escola particular, lá 50% do mandato, outros 50% teve que colocar em outra escola, mas morando vizinho ali, todo mundo me vendo, andando. Eu criei um grupo de pedal, que depois eles, por si mesmo, já tomaram vida e já estão, até hoje. Ele sai da praça do lado do Portela. Então quem criou foi Max. Eu faço o Galo, eu faço a Casa Cultural, eu faço... E mesmo assim, as pessoas... Max, você saiu do Augusto Franco, viralizou. A maldade humana é uma coisa assim impressionante. Eu perdi uma eleição por 100 votos. Perdi uma eleição por uma série de fatores que é normal, né? Na política você ganha, você perde. Claro. Mas a maldade que fizeram, né? A forma que fizeram para que eu não continuasse com o mandato foi uma coisa assim muito triste, porque a gente incomoda. Max, eu queria que você, para a gente encerrar, você deixasse uma mensagem. Se você tivesse que deixar uma mensagem para quem está nos acompanhando nesse momento, que mensagem você deixaria? A vida é feita de possibilidade. Quando tiver possibilidade, busque. E super foco e acredite. Porque você precisa acreditar no que você pensa, no que você idealiza. Ninguém mais do que você. Às vezes você deixa de fazer uma coisa porque alguém chegou, não vai dar certo. Isso é ruim. Poderia acontecer com o Sérgio, acontece comigo, né? E acontece com qualquer ser humano. Siga a sua intuição. Acertar, errar, faz parte da vida e das escolhas. Max, muito obrigado por essa mensagem muito poderosa. Gostaria de agradecer ao apoio da Bebidas e Água Mineral Imperial, da Illy, do Café Illy, Hunter Executives, recolocação profissional de executivos. Eu queria agradecer a você que ficou tomando esse café executivo aqui com a gente, ao lado de Max. Muito obrigado, Max. Espero que você volte mais vezes. Vejo você no próximo Café Executivo e fique com a frase da semana.